Oi, oi, oi. Vamos começar o nosso assunto de hoje? Hoje o nosso tema é puberdade. Onde é que você vai encontrar essa informação que a tia Vanessa está trabalhando aqui, ó? Na página 116 do seu livro de ciências. Então vamos começar aí a nossa aula de ciências. Atenção! O nome desse capítulo é Transformações no Corpo e Reprodução. Então a gente vai trabalhar esses dois temas: as transformações do corpo do ser humano e também a reprodução humana. Tem coisa boa por aí, hein? Olha só o que é que o nosso livro trabalha. O começo da vida dos seres humanos ocorre dentro do corpo da mãe. Depois de nascer, vamos crescendo ao longo dos anos até chegarmos a um ponto em que o organismo para de se desenvolver e começa a envelhecer. Observe o grupo de pessoas abaixo. Vamos olhar as características deles? Olha bem essas características. São parecidos? Você acha que eles são parecidos entre si? Será que são da mesma família? E aí? Vamos ver as perguntinhas daqui de baixo? Você acha mais provável que a ilustração represente uma família ou amigos reunidos? Por quê? Olha bem as características deles, as proximidades entre eles. Será que eles têm algum vínculo? Os indivíduos da ilustração estão em etapas diferentes de desenvolvimento? Que etapas são essas? Dê nome a essas fases de acordo com seus conhecimentos pessoais. Então, aqui é uma atividade que você vai me mandar um áudio ou um vídeo, tá bom? Em que você vai responder essas perguntinhas. Eu quero saber aqui, ó, quais são as etapas que aparecem nessa imagem. E aí? Quando o bebezinho tá na barriga, como que é o nome dessa etapa? Estes dois são adolescentes? São adultos? São idosos? E esses? E essa mocinha? E este rapazinho aqui embaixo? Que diferenças podemos observar ao comparar o corpo de mulheres e homens? Que pergunta difícil, hein, professora? Mas isso quer dizer que existem diferenças entre o corpo da mulher e do homem? Sim, senhores e senhoras. Existe sim essa diferença. E essa diferença, ela não é só externa, não é só o que a gente consegue ver aqui por fora, ela também é interna, tá? Mas de acordo com o que você conhece, o que você acha que tem no corpo do homem que é diferente do corpo da mulher? Não quero timidez, hein, na hora de responder, tá bom? Pensa direitinho e me manda um áudio ou um vídeo respondendo essas questões, beleza? Vamos começar aqui no nosso texto, porque é um assunto muito interessante da gente trabalhar e tem muita informação que a professora pode acrescentar aqui para vocês, tá bom? Então, na página 117 do seu livro de ciências, tem essa informação aqui, ó. A puberdade. No início da adolescência, existe um período chamado de puberdade. Então, onde é que acontece? No início da adolescência, tá? Nesse período, o corpo da criança começa a se transformar no corpo de um adulto. Então, o que é a puberdade? A puberdade é quando o corpo da criança começa a se transformar no corpo de um adulto, tá? Então, é essa fase intermediária. Aqui eu sou criança, aqui tem a fase em que eu vou chegar como adulto. Essa fase, no meio deles, a gente chama de puberdade, tá bom? É um período muito difícil, com muitas mudanças no corpo, muitas mudanças hormonais, mudanças físicas do lado de fora do corpo, que são externas, e também mudanças internas, tá? Mas, professora, quando é que começa isso? Olha, a puberdade ela começa por volta dos 11 ou 12 anos. Por volta, é mais ou menos isso, tá? Mas ela pode acontecer tanto antes quanto depois. Normal, tá? Acontecer tanto antes quanto depois. Cada organismo se comporta de um jeito. Depende da sua alimentação, depende do seu histórico familiar, depende da sua taxa hormonal, tá?
nem é bom que aconteça muito cedo, porque você ainda não está preparado psicologicamente para passar por essa fase, tá? Então, aí na nossa turma, nós temos aí crianças que estão aí nessa fase, não temos? Crianças que já estão fazendo aí 11 anos, não temos? Direto tem um aniversariante fazendo 11 anos, não é certo? Então, vocês podem estar começando a entrar nessa fase, tá bom? Geralmente, eu, Vanessa, percebo que as meninas entram nessa fase com mais facilidade do que os meninos. Então, na minha percepção de professora, as meninas entram antes. E aí, me diz aí, pela sua experiência pessoal, você acha que as meninas também começam antes? Vamos ver? Então, olha, não existe uma data exata, tá bom? Nem uma idade exata para que isso aconteça, tá certo? Cada organismo é de um jeito. Por isso, não é preciso ter pressa nem comparar o seu corpo com o de outra pessoa da sua idade. Cedo ou tarde, todos passam por essas mudanças. Então, não é porque o seu amigo ou a sua amiga entraram na puberdade que você também tem que entrar. Tem o tempo certo do seu organismo reagir a isso, tá bom? Mas o que é que muda no corpo? Vamos ver alguma dessas mudanças? Olha, as transformações da puberdade acontecem tanto nos meninos quanto nas meninas. Algumas dessas transformações são mais ou menos iguais para os dois, mas outras são diferentes. Observe as imagens a seguir e leia a descrição de algumas mudanças que ocorrem no corpo durante essa fase. Vamos ver se vocês já perceberam isso. Olha só, vamos ver nas meninas primeiro? Ó, nas meninas, as mamas começam a crescer. Então, os seios começam a crescer, tá? De repente, não tinha nada de seio e começa a brotar o seio. Então, as mamas começam a crescer, tá? O quadril alarga e a cintura afina. Quadril é essa parte que nós temos aqui, a parte do bumbum, tá? Então, vai abrir esse ossinho aqui, ó, perto, nas laterais, próximo ao bumbum, e ela vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir, tá? Então, a criança que é retinha assim, tchup, ela passa a ter uma curva. A cintura afina e o quadril alarga, tá? E acontece uma coisa que só acontece com as meninas. Ocorre a primeira menstruação. Isso aqui é muito interessante, porque dependendo da sua idade, que você vai menstruar a primeira vez, isso pode interferir na sua vida adulta, na fase em que você vai ser fértil. As meninas têm a primeira menstruação quando elas estão prontas para começar a poder gerar uma nova vida. Então, a menstruação ela já possibilita isso. A menina que menstruou a primeira vez tem que se cuidar, porque essa menina, se ela tiver uma relação sexual, ela pode sim ter uma nova vida dentro da barriguinha dela, tá? Então, pode engravidar, tá bom? Então, uma menina de 10 anos pode engravidar, professora, se ela tiver tido a primeira menstruação, sim. Ela está preparada? Claro que não. Ela não tem tamanho suficiente, hormônios suficientes, o corpo desenvolvido suficientemente para isso. Quem é que pode, com segurança, ter filhos? Um adulto, tá? Um adolescente, não. Com segurança, não. Isso demanda risco tanto para adolescente quanto para o bebezinho que está dentro dela, tá? E o que é a menstruação? Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma descamação que acontece dentro de um órgão que só as meninas têm, que é o útero, tá? Lá dentro do útero, quando nós temos, meninas, útero, nós temos ovários, e o ovário é um órgão, na verdade ele é duplo, tá? Um de cada lado. Ele vai liberar um óvulo e ele fica lá dentro do útero esperando a fecundação, que é quando o menino, ou o homem e a mulher, eles têm uma relação sexual, ele vai colocar lá dentro do útero da mulher uma célula masculina chamada espermatozoide. E se isso não acontece, se a menina não teve relação sexual, ou se a menina ela
se preservou durante a relação sexual, o que vai acontecer? Não vai ter um encontro do óvulo, que é a célula feminina, com o espermatozoide, que é a célula masculina. Então, o que vai acontecer? Esse óvulo ele vai ficar esperando esse encontro. Se não tiver, acontece uma descamação dentro do útero, que é a paredinha do útero, ela se descama todinha e ela sai em forma de sangue, tá? Então, isso pode acontecer aí, é normal que aconteça de 3, 4 dias, por volta de uma semana, com fluxo moderado, tá? Mas pode acontecer que algumas meninas têm um fluxo muito grande, tem que ficar atenta, tá? Assim que a menina passa pela primeira menstruação, é muito importante que ela se consulte com o médico. Não precisa ter vergonha, o médico ele é especialista nisso. E quem cuida de nós meninas é o ginecologista, tá? Quem vai cuidar da nossa saúde interna, da saúde interna da mulher, principalmente do sistema reprodutor, vai ser o ginecologista. Então você faz uma consulta, você vai tirar todas as suas dúvidas com ele, ele vai falar para você quais são os cuidados que você tem que ter, tá bom? De acordo com a sua primeira menstruação. Então, isso aí, as meninas crescem as mamas, o quadril alarga e a cintura fina, tá? E acontece a primeira menstruação. Também tem algumas mudanças na pele, tá? Começam a nascer pelos, os pelos pubianos, né, na área íntima, os pelos nas axilas, debaixo do braço, tá? Há uma mudança significativa, tá? Na pele, aquela pele lisinha, ela começa a ter um pouco mais de oleosidade, o cabelo pode mudar. Então, às vezes a menina tem um cabelo bem lisinho, ela começa a ter ondulação no cabelo, o cabelo muda o aspecto, o cabelo fica mais grosso, tá? Isso aí depende muito da sua taxa hormonal, mas isso tudo acontece na adolescência. Belezinha? Vamos ver aqui rapidinho um pouquinho dos meninos? Essa aula vai ter a parte 2, tá? Olha só, nos meninos começa a aparecer a barba, então começa a crescer pelos no rosto. São todos? Não, começa a aparecer, tá? A voz engrossa e às vezes fica desafinada, então às vezes o menino vai conversar e sai fino e grosso ao mesmo tempo, tá? Então ele começa assim: ô professora, sai bem desafinado, tá? E ele não consegue ter esse controle da voz, tá? Então é uma fase muito difícil para os meninos, tá? Porque muitos se sentem envergonhados por causa disso, por causa dessa mudança de voz. Os testículos e o pênis aumentam de tamanho. Então ele tem um tamanho razoável e ele vai aumentar de tamanho. Tanto o testículo, ele vai dar uma descidinha, o testículo é o que os meninos chamam de saco escrotal, né? Eles não chamam de saco escrotal, eles falam só saco, né? Ele vai crescer o tamanho, então o testículo é o que fica dentro, é o órgão que fica dentro, tá? Nos meninos, ele pode ser apalpado. Nas meninas, o que corresponde ao testículo é o ovário, e ele não pode ser apalpado, tá? Ele é interno. Nos meninos, ele pode sim. E você precisa sentir, tá, meninos? Os seus testículos, principalmente para saber se eles estão no lugar certo, tá bom? E aumenta-se o tamanho do pênis também, né? Então, o órgão sexual masculino se chama pênis, tá bom? E ocorre a primeira ejaculação. O que é a primeira ejaculação? Ejaculação, olha só, é o lançamento de espermatozoides, que são células reprodutoras masculinas, para o meio externo através do pênis, tá? Então, ele vai começar a ejacular. Então, vai sair um líquido do pênis, tá bom? E esse líquido, ele é rico em espermatozoides, que é a célula masculina. Então, é a partir dessa ejaculação que pode acontecer, né, dentro da relação sexual entre o menino e a menina, o rapaz e a moça, né? Se eles estiverem tendo uma relação sexual e o menino, ele ejacular, né, dentro da menina, do corpo da menina, o que vai acontecer? Pode acontecer uma gravidez, a não ser que eles estejam se prevenindo, né, com algum método para evitar a gravidez, por exemplo, a camisinha, ou o uso de pílula